Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, que discute o século das luzes. A palavra estava com o Adriano. Então, eu queria retomar isso do racionalismo e da experimentação. É interessante a dimensão dos 1000 sentidos, porque era o entusiasmo com as ciências experimentais, você está experimentando. Agora, as ciências experimentais, elas põem um problema que não é muito bem enfrentado pelo iluminismo e não é bem enfrentado politicamente. Eu vou me explicar. Que é o problema do erro. Porque experimentação, você tem que experimentar muito, e é só tentativa e erro. Então, é um modo muito enfadonho de avançar no conhecimento. Só que o espírito do racionalismo é a ideia que cartesiana, né, moderna, a gente poderia ter um modo, um método de chegarmos à verdade, ao conhecimento, que é a ideia de progresso. Então, o iluminismo também é um momento em que há muito fortemente a ideia de progresso. Nós vamos progredir a passos, pode haver tortuosidades aí, mas nós vamos progredir inexoravelmente para o melhor. Então, essa noção de progresso é muito forte. E essa noção não cabe. Nós sabemos, então, que e ela é aplicada depois à política e à moral. Que nós temos que ter princípios e descobrir princípios para guiar o nosso mundo político. Já que nós não temos os desígnios divinos, nós precisamos guiar essa sociedade de algum modo. E havia um entusiasmo excessivo, como é que isso poderia ser feito por princípios, por regras, né? Aqui, só para puxar dar um crédito para o Kant, que era um sujeito, do ponto de vista moral, muito rigoroso. Não consequencialista, quer dizer, aquele... Mas que tinha um conhecimento prático do mundo muito grande. Então, nessa obra e também em outras, na Metafísica dos Costumes, por exemplo, ele descreve muito essa vida comum dos homens, o que é preciso fazer, e reconhece as nossas limitações. Ele diz, bom, aqui o jogo do contraponto entre a opinião, entre o que você faz, porque aí você deve obedecer. O jogo com o Frederico dizia, você pode raciocinar o que quiser, mas obedeça. Enquanto funcionário, você obedece, mas enquanto intelectual ou erudito, você discorda. E o discordar significa possibilitar o confronto de opiniões. Porque nesse confronto de opiniões, ele acreditava que ia chegar no ideal, era inexorável, mas no ponto de vista quando a gente pensa a experimentação, isso é o jogo da experimentação. Hoje, eu acho que nós sabemos que esse jogo da experimentação não nos leva necessariamente, pelo menos não por um princípio. Ele próprio tem um mecanismo, que é um mecanismo meio cego. Isso o século XIX trouxe. A ideia de que nós não temos um progresso. Isso foi o chocante do século XIX. Não, mas isso o próprio Kant já diz, né? O Kant fala que da desmedida da razão, né? Que a razão ela não consegue se colocar limites. Como o dever, ele é extremamente opressivo, porque ele simplesmente manda que tu deves, né? Sem dizer o que nós devemos. Né? E aí ele introduz, e aí a genialidade, né? Que eu admiro tremendamente em Kant. Aí ele introduz na terceira crítica esse outro modo de funcionamento, essa outra faculdade, como ele fala, né, que é a faculdade do juízo de gosto, que é que nós temos uma faculdade que é quase angelical, né, que nos permite assim ganhar um espaço, uma distância da desmedida da razão e do dever, né, e na qual nós podemos, como que com graça, né, brincar com imaginação e entendimento, e deixar a imaginação e entendimento viabilizar, né, esse encontro com outras opiniões, com uma experimentação que é aberta aos outros. Então, é muito maravilhoso, né, esse sistema kantiano ternário, né, das três faculdades. Eu quero trazer a leitura do parágrafo final, tem 3, 4 linhas, né? Os viajantes interplanetários vão embora, né? E o Micromegas está bastante incomodado, porque ele percebe que os seres humanos que vivem no planeta Terra são tão infinitamente pequenos quanto são infinitamente orgulhosos e ambiciosos. Está irritado com isso. Perfeito. Né? Mas para recuperar a questão da experiência, né? E ele promete que ele ia fazer um livro com letrinhas bem miúdas para entregar, né? De filosofia,
para que eles pudessem manuseá-lo e que nesse livro eles veriam o sentido de todas as coisas. Micromegas, de fato, deu-lhes esse livro antes de partir, o qual foi levado para Paris para a Academia de Ciências. Mas quando o velho secretário abriu, ele não viu nada além de um livro todo em branco. Ah? Ou seja, a experiência. Genial. Eu queria perguntar... Era tão sutil, o Cristinha me dizia que os homens orgulhosos não viam nada. Eu preciso, É uma certa soberba. eu preciso perguntar uma coisa que em face da realidade, né, do que nós passamos, por exemplo, no Brasil, no século XXI, enfim. Por exemplo, no direito, né? O Adriano tem formação jurídica também, e nós temos essa vantagem no programa, que o Drayton também, né? Tem formação jurídica e também doutor em filosofia, como o Adriano. Então, nossos craques polivalentes, né? Enfim, por exemplo, da área do direito. O direito não se emancipa, o direito tem um baixo grau de autonomia, tanto é que, trazendo toda a modernidade para cá, a questão da moral, ainda hoje o direito acaba não conseguindo, por exemplo, ter uma certa imunização com relação aos discursos morais. Então, se hoje você tem uma lei que diz que você tais e tais garantias, se um conjunto da sociedade começa a dizer isso é injusto e não sei o quê, os pressupostos morais fazem com que, inclusive, a Suprema Corte Brasileira atenda, agora, recentemente, o clamor popular para redefinir a presunção da inocência. Então, veja o aspecto moral na correção do direito, quer dizer, o direito evoluiu pouco, então, poderíamos dizer isso, Adriano? Eu acho que o pressuposto da sua colocação é muito iluminista. Mas eu acho que esse pressuposto pode ser colocado em xeque, deve ser colocado em xeque no século que nós estamos. Porque a ideia de que a ideia iluminista era aquilo que nós nos referimos, né, que é uma certa soberba da razão, que nós temos um princípio e esse princípio ele é infenso à realidade. Os homens têm que se orientar por isso daqui. Se a realidade não fez isso ainda, se a sociedade não fez, ela fará em algum momento. O que nós vimos com os movimentos que se seguiram àquele processo histórico é que não é bem assim. Que não há, do ponto de vista moral, ninguém tem a regra de ouro para dizer é isso que nós devemos fazer. Kant, inclusive, foi muito sábio para não dar nenhuma regra dessa. Ele tem digamos, um instrumento de verificação de regras, mas ele não tem regra, ele não te dá uma regra. Isso para dizer o seguinte, que não há maneira de você descolar a construção social, de valores, moral e política do movimento jurídico. O que se criou na sociedade civil? Você criou maneiras de contrabalançar. Se você não tem pesos e contrapesos, então os movimentos podem ser minoritários de uma sociedade, invadem a esfera do direito e conturbam tudo. Então, você tem que ter alguma coisa que refreia, que são as leis, que é o positivado. Esse é o ponto, porque se o discurso... Mas não há descolamento completo, claro não pode que haver, não, né? porque talvez a grande questão tenha sido descoberta, quer dizer, descoberta entre aspas, trabalhada por autores como Habermas, por exemplo, que vai dizer que direito e moral são co-originárias. Então, essa discussão que se dá antes, para exatamente evitar essa corrida ao ouro, claro, da moral em cima do direito, predando o direito. Mas você veja que essa direção é uma pouca direção que vem do século XVIII, e aí a influência alemã é muito forte, né? Que é a ideia de, olha, se nós queremos nos emancipar de fato, nós temos que nos opor à natureza, à nossa própria natureza. Então, você vê o século XIX, é um século, talvez a gente fale em outra ocasião, mas é um século fantástico, porque ele tem figuras que são completamente apolíneas e figuras completamente dionisíacas. E ali você vê do ponto de vista do direito, o direito tem que alcançar o patamar da moral. Mas há uma concepção de moral que é uma concepção de moral descolada do que é a vida humana. Então, eu acho que isso nós precisamos... Não dá. Moral não se descola da vida humana, não são princípios descolados do que nós somos e nem é infensa a movimentos políticos.
É interessante, nesse próprio opúsculo, Kant fala de como é que se muda a opinião de uma população. Então ele diz, por isso a discussão entre os intelectuais é importante, porque leva-se muito tempo para mudar a opinião. Não é por um decreto de um rei que você muda a opinião das pessoas. Elas vão obedecer, mas elas não vão mudar a cultura. Então a cultura é um processo lento, né? Mais fácil é mudar a opinião do rei por uma multidão de pessoas. Muito mais fácil. Bom, no rei não, porque ele mandava matar. Mas aqui, né, a sociedade está aberta para a experimentação. É isso que a nossa sociedade tem. A nossa sociedade o rei, né? Derruba o rei. Não, e a diferença entre o clamor passional de uma multidão, né, atiçada por do que, por exemplo, uma discussão mais profunda. É uma discussão mais profunda com um amplo grêmio. Claro, né? Então, não haveria nem ainda, Constituição, porque se o clamor fosse, não precisava fazer Constituição. É óbvio. Não, e mais ainda, é o atrito institucional. Porque mesmo que a multidão venha bradando, há coisas que não podem ser mudadas assim. Não, aqui é um processo. E o processo, ele acalma as emoções. E a multidão também faz isso, porque quando há crises. Isso. Por exemplo, a situação ideologizada ao limite que hoje tem no Brasil é por causa da crise. Nesse último ano a gente viu, né, que a multidão ela não consegue articular sequer o que ela realmente quer. Ou seja, os jornalistas ficaram basbaques, né, não sabendo o que realmente esses milhões de pessoas queriam, porque um queria isso, outro queria aquilo, era uma diversidade completa, né, e ninguém concordava, mas todo mundo estava junto na rua. Então é muito diferente daquilo que o Kant tem em mente, né, quando ele introduz... E não se reuniu mais, né, aquele movimento foi em 2013 e nunca mais voltou morreu. para as ruas. Ele teve algum gatilho, mas alguma coisa, tipo, né, que não se sabe, né, Ria? É a lógica do Facebook, né? Enfim. Eu vou ler um pequeno trecho. Eu viajei um pouco, diz o gigante. Vi mortais muito mais baixos que nós, vi outros muito superiores, mas não vi ninguém que não tivesse mais desejos do que verdadeiras necessidades, ou mais necessidades do que satisfação. Todos os seres pensantes são diferentes e todos se parecem. No fundo, pelo dom do pensamento e dos desejos. Quero agradecer a presença de vocês e cumprimentar o Adriano, que agora começa a fazer parte do nosso quadro fixo do Direito e Literatura. Bem-vindo. Quero agradecer a Riete, a Catherine, o Adriano. Direito e Literatura fica por aqui. Assista a este e outros programas no facebook.com/Direito e Literatura e no canal do YouTube, na TV e Rádio Unicinos. Não esqueça de participar, fazer sugestões. Eu espero você no nosso próximo encontro. Até mais.